Você já começou um projeto que você achou que ia durar alguns dias e acabou durando vários meses? Eu comecei um projeto que eu achei que ia durar uns 10 meses e acabou durando quase 3 anos. Eu não comecei esse barco do zero, eu comprei um molde de barco, uma forma de fazer barco, né? Então ele era uma carcaça, parecia uma carcaça de barco normal, só que ele era muito mole, não tinha reforço nenhum, ele era todo molengão. E se você tentasse levantar ele de um lado, ele se torcia inteiro, assim, sabe? E o reforço que ele tinha, o pouco de reforço que ele tinha era do lado de fora. Então ele era liso do lado de dentro, como se fosse um molde mesmo, uma forma, né? Ele era todo lisinho, bem acabado do lado de dentro. E do lado de fora ele era todo rústico e feio, enfim. Aí eu comprei esse molde e resolvi transformar o molde no barco, entendeu? Eu não usei ele para fazer um barco, para produzir um barco. Eu transformei o molde no barco final. Então foi um processo de fazer os reforços do lado de dentro, do lado do assoalho principalmente, e tentar dar acabamento do lado de fora. Tentar alisar, tirar tudo que tinha de quina, que não poderia ter, né? E esse aqui é o projeto concluído, né? Concluído entre aspas. Você sabe que todo bom projeto caseiro, a gente nunca diz que está concluído, né? Sempre tem um detalhezinho ali para melhorar e tal. Mas eu posso dizer que agora já tá acabado o suficiente para mim poder utilizar ele. Dá pra quase deitar aqui atrás. Aqui a parte de trás ele tá todo encarpetado. E fiz esse toldo também para ele. O motor fica lá na parte da frente, nesse compartimento aí dentro, ó. Eu coloquei o motor confinado aí dentro para ficar mais silencioso, né? E esse é um motor, na verdade esse motor a gente diz que ele é um motor estacionário, né? O pessoal costuma dizer muito que é motor de rabeta, mas o motor de rabeta nada mais é do que um motor estacionário. É o mesmo motor que usa em gerador de energia, moenda de cana, bomba d'água. É o mesmo tipo de motor, é um motor de baixa rotação. Ele não é muito potente, sabe? Mas é um motor econômico e muito barato, cara. Você vai comprar no Mercado Livre um motor desse novo, esse aí no caso é o de 7 HP. Um motor desse novo tá custando aí menos de 600 reais. Muito barato mesmo. O eixo dele passa aqui por debaixo, ó. Aqui tem uma cruzeta dupla, né? Tem como se fosse um cardão, ó. Um cardão com duas cruzetas. Ele passa por aqui, entra nesse rolamento. Aqui tem um eixo que vai lá para trás, lá para hélice lá atrás. E a direção dele é controlada através desse leme. No caso, diferente do motor de popa, né, que o próprio motor serve de leme, esse aqui no caso ele tem um leme mesmo lá que movimenta para um lado e para o outro. E eu coloquei essa alavanquinha para frente e para trás só para ficar mais compacto, né, para não colocar uma roda de leme aqui, um volante. Essa aqui é uma proteçãozinha que eu fiz para não ter perigo de relar no cardan. Esse barco era tudo oco. Eu vou colocar umas fotos aí para vocês verem. Essa compartimento aqui da frente foi eu que fiz. Aquele bico lá também foi eu que fiz. Esse banquinho aqui atrás, ele já veio pronto com esse banquinho aqui. Só que ele não estava aqui nessa posição. Acho que ele era feito para você colocar no meio do barco. Eu decidi colocar ele encostado aí atrás. E na verdade a função dele aqui, ele tá servindo como flutuante. Então ele é todo cheio de isopor. Essa parte de trás e o bico da frente também. São meus dois flutuantes de emergência, né? Então no caso extremo do barco entrar água, né? Afundar, o barco não vai submergir completamente. Ele vai ficar boiando com os bicos para fora. Aí todinho quebra um galho, cara. Se não fosse esse todo agora, ia estar um sol da pega aqui na minha cara. Ó, meu corpo tá totalmente, ó, na lateral dele aqui. Ele tá assim, inclinado, mas, cara, é muito pouco comparado com um bote de alumínio que costuma ser bem maior. Ele é muito estável. Geralmente eu ando com uma toalha aqui, deixa eu ver se o meu microfone tá certo. Geralmente eu ando com uma toalha aqui com o barquinho, porque eu gosto de... Eu desço, né? Aí acabo molhando o pé aqui, ó. A hora que eu entro, eu sempre entro pelo bico. Aí enxugo meu pé aqui e tal e passo pra lá. Então eu já vou limpo lá pra trás. Por isso que aqui o carpete fica sempre limpinho assim. Então, ó, o visual do barquinho ficou esse aí.
Eu geralmente ando em 2 pessoas com ele, eu e minha namorada, a gente anda tranquilo, ele suporta de boa. O toldo aqui, acabei deixando essa parte de trás, isso aqui serve como um parasol a mais, sabe? Geralmente quando o sol vem de trás. Ficou legal o visual, gostei pra caramba, tô bem satisfeito. Esse toldo aí, a primeira versão dele foi feito com cano de PVC. Eu vi umas pessoas fazendo com cano de PVC na internet, resolvi fazer também porque era mais fácil, né, de trabalhar. Mas, cara, olha, sinceramente não recomendo. Aí depois eu não tava satisfeito com o toldo de PVC, porque você ia levantar o toldo. Se você pegasse o toldo de um lado assim e puxasse, ele entortava inteiro, de tão molengo que era. Aí eu resolvi refazer ele com esses tubos. Isso aqui é tubo de... Como é que fala? É tubo galvanizado, eletroduto isso aqui. É vendido como eletroduto. São aqueles tubos para você fazer parte de instalação elétrica externa, sabe? Ele geralmente é usado muito em galpão industrial. Então esse aqui é tubo galvanizado, esse aqui é o 3/4. Ele encaixa certinho dentro dessas curvas de PVC, ó. Aqui para fazer o acabamento eu usei a curva de PVC. A única coisa que eu tive que fazer é esquentar um pouquinho ela com o soprador térmico, para ela dar uma amolecida. Senão você tem que fazer muita força para entrar. Aí você dá uma amolecida nela com o soprador térmico, entra com esse aqui. Depois que esfria, acabou. Praticamente você não arranca mais. Opa! Fechou sozinho. Olha só como é que ele fica fechado, ó. Fica um cano em cima do outro, né? E aí pra esse cano aqui não pegar nesse, tem que ter esse espaçamento aqui, ó. Que é a distância desse cano aqui. É só isso. Aí aqui eu fiz usando parafuso mesmo, como espaçador, né? A única diferença é que eu cortei um pedacinho de cabo de vassoura e coloquei aqui pra você conseguir apertar essa porca, senão você ia amassar demais o tubo, né? Porque essa parte aqui tem que ficar meio firme. Aí eu coloquei um pedacinho de madeira aí dentro, só pra dar o aperto. Aqui é um assoalho que eu fiz usando forro PVC com fibra por cima. Peguei 2 forros de PVC, né? Colei eles um no outro. 2 tiras de forro de PVC. E depois colei uma manta de fibra por cima. Fibrei ele inteiro, né? Esses carpetes, eles são todos fixados assim, ó, com velcro. Então é muito fácil tirar, né? Pra você bater, pra você limpar. Essa lateral aqui também. Deixa eu tirar aqui só pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui esse assoalho. Ó, então aqui, esse aqui tá o assoalho rígido, né? Esse assoalho aqui, ele seria mais ou menos equivalente àquele madeiramento que vai, sabe? Tem gente que chama de estrado, que vai no assoalho do barco. Seria equivalente àquilo lá. Aí vem esse assoalho rígido, por baixo dele vem um EVA. Esse EVA aqui, ele antigamente eu tava usando ele por cima. Eu usava ele para ficar macio, né? Pra gente sentar em cima. Mas esse assoalho rígido aqui em contato com o casco do barquinho também dava ruído, sabe? Fazia vibração. Então eu passei ele para baixo para isolar ele do casco do barco. E aqui o barquinho, infelizmente, agora ele tá entrando um pouquinho de água, umas gotinhas de água, porque ele sofreu um pequeno acidente. Ele caiu do carrinho quando eu tava tirando ele do rio. A gente tem um carrinho que sobe o barco, né? Tipo uma rampinha. Ele caiu do carrinho e amassou tudo ali, o leme, tudo. E eu acho que ele deve ter meio que descolado aqui essa parte do eixo da hélice. O encontro dela com a fibra, né? Eu acho que ela deve, no impacto, ela deve ter aberto alguma fissura e tá entrando água por aqui. Eu vou ter que investigar certinho depois. Mas é bem pouca coisa também. Mas é assim que ficou, ó, o assoalho do barco. Isso aqui tudo foi o que fiz, ó, esses reforços. Isso aqui é tudo cano de PVC cortado no meio, né, tipo em meia lua. Tudo isso aqui serve para abafar o ruído, né, absorver um pouco esse filtro aqui, os carpetes aqui na lateral. Aí eu coloquei uma extensãozinha para jogar o escapamento para fora, né, soldei um cano ali no escapamento para fazer um prolongador. Aqui é a minha reserva de gasolina, sempre ando com a reservinha. O motor é muito econômico, viu? Ó, aqui dá pra ver a outra cruzeta do eixo, ó. A outra cruzeta dá pra ver lá dentro.
Esse cardanzinho aqui, que tem uma história legal, isso aqui é uma barra de direção de um carro, cara. Eu não lembro que carro que é, mas é cruzeiro de direção, eu acho que é de um Citroën. Eu tava pesquisando, né, uma barra de direção. Eu queria uma que tivesse 2 cruzeiros, que eu já planejava em fazer esse cardan aí usando uma barra de direção, né. Já tá pronto, não precisa fazer as cruzeiras. Aí eu falei, vou pesquisar, né, de carros aleatórios aí até achar um que tem 2 cruzetas. Aí tem, na verdade tem vários carros que tem barra de direção com 2 cruzetas, mas aí eu pesquisei esse do Citroën e achei, além de achar ela bonita pra caramba, ela ainda tinha o eixo telescópico, que é esse aqui, ó. Ele aumenta e diminui de tamanho. E isso aqui é ideal, porque o motor também vibra pra frente e pra trás, né? Ele não vibra só pra cima e pra baixo. Então se ele der um soco pra frente, isso aqui encolhe, ó, esse eixo encolhe e absorve também essa vibração. Então quanto menos vibração você passar pro rolamento ali, pro mancal, melhor. Aqui atrás ficou o leme, ó. Lá embaixo é a hélice normal, a hélicezinha de rabeta mesmo. E aqui é o leme, ó. O leme é controlado por aquela alavanca lá, que nem eu falei. Aí ali embaixo tem uma roldanazinha, que tem o cabo passando nela, e aqui tem outra roldana igual, do mesmo diâmetro. Então os cabos vêm aqui, na hora que você puxa a alavanca para um lado, ela encolhe um lado e estica o outro. E aí faz o leme girar. Isso aqui tá meio enferrujadinho assim, porque eu esqueci de pintar, que isso aqui na verdade foi tudo refeito. Você pode ver, ó, que isso aqui tá tudo sem acabamento. Isso aqui foi o acidente que ele sofreu. Isso aí virou um S, essa barra aqui, ó, virou um S. Entortou tudo, tive que refazer isso aí, acabei trocando esse eixo. Tive que refazer esse suporte aqui também, porque ele acabou descolando. E aí depois que eu refiz eu esqueci de pintar, acabei não finalizando. Mas foi resultado do acidente que ele sofreu. Mas funciona super bem esse leme aí, cara. Aqui tem um detalhe também interessante que eu aprendi. Quem tem interesse em embarcação, você pode ver que esse leme aqui, ó, o eixo dele não tá no final do leme, tá, né, em algum lugar aqui, ó, antes do final. Isso aí tem um motivo. O meu leme original, ele não tinha essa peça aqui, ó, esses 2 dedos aqui na frente do eixo. Ele só tinha essa parte aqui, ó. Ele funcionava beleza, virava tudo para um lado para o outro. Só que o que acontece? O leme fica extremamente pesado quando o barco tá, quando o motor tá ligado, né? Aí ele está jogando água ali, fica extremamente pesado o comando. Você tem que vencer a força da hélice, a força da água para puxar o leme para uma direção. Tanto que os cabos viviam bambeando, né? Era tanta força que você tinha que fazer que os cabos ficavam esticando. Você tinha que ficar esticando os cabos, né? Eles ficavam afrouxando toda hora, de tão pesado que era o comando. E também se você soltasse o leme, ele sempre voltava para a posição central, né? Você estava fazendo uma curva aqui, ó. A hora que você soltava, ele voltava para cá. Ele sempre tinha a tendência de voltar para o centro, né? Era uma direção bem pesada. E aí eu pesquisando sobre esses lemes, eu descobri que aquela partezinha na frente, ela serve para cancelar um pouco a alavanca que essa parte de trás faz. Então você imagina, a hora que ela tá virada aqui, ó, a água que vem da hélice vai bater aqui e vai querer fazer isso aqui voltar para a posição, né, de descanso dele, posição com menos arrasto. Então forma uma alavanca aqui, ó, que quer sempre fazer ele voltar. Quando você coloca essa partezinha na frente, primeiro que você ganha mais resposta, porque imagina, ó, se o leme acabasse aqui, metade da água que está saindo da hélice ia passar reto, só metade ia bater no leme. Com essa partezinha aqui, ó, por menor que ela seja, você já pega, ó, quase metade da outra hélice já. Então a boa parte da água que ia passar reto acaba batendo aqui também. E essa partezinha, ela funciona como uma alavanca no sentido contrário. Enquanto a água que bate aqui tenta voltar o leme, né, tenta fechar o leme, a água que bate aqui tenta abrir o leme. Ela não tem força para terminar de abrir o leme, mas ela cancela uma boa parte da alavanca que essa parte cria. Então isso aqui serve como um cancelador de torque, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E o comando fica levinho. O legal do barquinho, como ele é pequeno, né? Ele é muito leve, ele é muito manobrável, né? Ele é facinho de você mexer com ele. Não é que nem um bote de alumínio, ele é pequenininho. E eu acho que o fato dele ser pequeno dá um aconchego diferente, sabe? Que o barco grande não tem. Olha a água como tá limpinha essa época do ano.
Pra remar ele também, ele é bem levinho pra remar. Aí ó, você empurra ali, sobe aqui no bico. Ele é muito estável, ó. Dá pra você ficar de boinha em pé aqui no bico dele. Em qualquer lugar. Você não sente insegurança, sabe? Ó, aqui tá um exemplo de uma coisa que eu gosto de fazer com esse barquinho às vezes. Que é parar aqui na beirinha e ficar olhando o fundo do rio. Às vezes, na época da primavera, que esses aguapé estão floridos, tem muita libélula voando neles, borboletinha. Eu gosto de ficar tirando foto aqui. É um uso... O tipo de uso que eu dou pra embarcação é completamente diferente de um pescador num bote, né? Um bote de alumínio, então não tem nada a ver, não tem nem como comparar, né? Um bote é uma embarcação muito mais utilitária, né? O cara vem e põe as tralhas de pesca dele, né? Agora eu tô ao contrário aqui, tô com ele desse jeito, que é por causa do toldo aqui pra fazer sombra em mim. Deito o toldo pra lá e fico só olhando aqui, cara. Às vezes eu vejo uns peixinhos aqui no fundo. Hoje eu esqueci de trazer a minha câmera porque eu tava mais com a ideia de gravar esse vídeo mesmo. Só pra mostrar pra vocês aí a estabilidade dele, ó. Eu tô em pé de um lado dele aqui. Isso aqui é uma coisa que geralmente você não pensa em fazer num bote de alumínio. Um bote tradicional, ele é muito estável. Até hoje eu não acredito na estabilidade dele. Dá pra você andar pra lá e pra cá tranquilaço. Mas aqui é o seguinte, geralmente quando o motor tá frio, eu puxo o afogador até o fim e não acelero ele. Mas agora acho que o motor já vai pedir um pouco de aceleração. Ó, foi. Aí volta o afogador. Aí essa geralmente é a velocidade que eu gosto de andar com ele, ó. Essa aqui é a marcha lenta dele. A marcha lenta dele, eu acho ela bem rápida ainda, né? Que eu não consigo diminuir mais do que isso. Se você tentar diminuir lá no ajuste do carburador, ele começa a querer afogar, sabe? Então esse aqui é o mínimo que eu consigo andar. Mas tá bom. Dá pra curtir a paisagem. Dá pra ir conversando tranquilo. Se tiver com outra pessoa aqui, você consegue conversar. O barulho do motor não é um barulho assim, do jeito que tá aqui agora. Não é um barulho que chega a incomodar mesmo assim. Só que é um barulho que tampa o barulho da natureza, né? Você não consegue escutar, por exemplo, barulho dos passarinhos cantando. Aí esse horário, o horário na parte da manhã e na parte da tarde que não tá ventando é o horário mais bonito que tem, cara. Que a água fica esse espelho, ó, tá vendo? Reflexo das árvores na água, eu acho muito bonito. Os troncos ali também, ó. Olha esses eucaliptos que legal, a altura deles. Esses eucaliptos aqui são aqueles eucaliptos de cheiro. Tem uma época do ano que eles ficam bem cheirosos. Ali tem um barco de pescador. Vou dar uma aceleradinha só pra vocês verem o comportamento dele. Mas ele não é um barco bom pra ficar andando acelerado não. Esse motor aqui ele vibra muito. O negócio dele é andar assim mesmo, andar de boa. Mas vou dar uma aceleradinha aqui, ó, nessa alavanca aqui. E olha o toldinho como funciona bem, ó. Aqui a parte de trás que eu falei, ó. Esse parasol aí, se não tivesse ele, o sol tava batendo aqui na minha perna, ó. Ele só funciona quando você tá de costa pro sol, né? Até porque se você tiver de frente não tem como você tampar a sua visão. Mas funciona super bem, ó. Fica super aconchegante.
Aí, agora que eu tô contra o sol, o que que dá pra fazer aqui pra melhorar um pouco? Ó, tá vendo? Ela tá pegando sol na minha perna, né? O meu rosto ainda tá na sombra, ó. Só que minhas pernas todas tá no sol. O que que dá pra fazer? Dá pra deitar esse toldo pra frente. Ó, eu vou ficar contra o sol aqui, o toldo baixo. Dá pra baixar mais esse toldo, ele ainda tá alto, ó. Ainda tô vendo muito sol, muito... Agora já dá pra ficar completamente na sombra aqui, ó. Geralmente eu fico assim, eu não fico controlando ele, eu fico só com o pé lá mesmo. Principalmente se você estiver mais aqui no meio do rio, você não precisa ficar controlando ele o tempo todo.